É dia 19 de março de 2022 e hoje é o episódio 187 do podcast Mundo Portugal. O meu nome é Ida Constantino e comigo tenho... Tiago Carrondo, olá! E o Miguel, acho eu. Ok, achas tu? Não queres perguntar-lhe? Não. Eu confirmava, eu confirmava isso antes. É que é assim, mas alguém mora a gravar isto. Se não for mesmo o Miguel, temos. Pede o BI, que isto. Se calhar temos que começar a pedir autenticação com chaves e o caraças. Não era descabido. Não. Ok. Então, como é que foi a vossa semana? Quem é que quer começar? Começa o Miguel, acho eu. Miguel. A minha semana foi frustrante. Lembrei-me de fazer atualizações do sistema operativo do meu Raspberry Pi, que eu uso como computador diário. O Raspbian OS, agora chama-se Raspberry Pi OS, mas é a mesma coisa, baseado em Debian. Fiz as atualizações costumeiras para não ser apanhado desprevenido, não é? Segurança, aquelas coisas todas. E agora o meu Firefox vem abaixo em poucos segundos de cada vez que o abro ou tento fazer seja o que for. Portanto, já para todos os efeitos não tenho Firefox. Tirei o Firefox, instalei o Snap do Firefox, mesma coisa, mesmo sarilho. De modo que tive de passar a usar o Chrome contra a minha vontade e não sei bem como é que vou resolver isto. O Chromium sim, o Firefox não. Mas eu gostava mais de usar o Firefox, de modos que estou entalado com isto e ainda não percebi como é que vou resolver. Foi a minha semana, foi passada a fazer troubleshooting, como se costuma dizer. Já experimentaste abrir o teu Firefox com o terminal para teres output, para teres mensagens de porque é que o gajo rebenta? Normalmente ele diz qualquer coisa lá. É capaz de dar uma pista. Portanto, abres o terminal, escreves Firefox e ele abre. E tu usas. Quando o gajo rebentar, ele vai dizer porque é que está a rebentar. Ou pelo menos vai-te dar uma pista. Não é bem assim, porque o Firefox que eu tinha instalado não é bem Firefox, é o Firefox ESR. Uma versão específica. Tens de puxar o binário, sim. Não faz diferença. Sim. E o Snap faz-me exatamente a mesma coisa, o que é curioso. Portanto, deve haver ali uma incompatibilidade qualquer com não sei o quê. Mas vou experimentar isso, sim. Pode ser só exigência de memória. Eu tive agora uma Passei uma ronda por várias instalações, desde Raspberry Pis, desde servidores que eu tinha pequeninos a outras coisas, onde tive a adicionar, que até cheguei a falar aqui no podcast, logo no princípio. Já fiz isso mais umas quantas vezes depois, que é adicionar swap em instalações. Portanto, começas a ter coisas ou que não são muito exigentes ou que têm muita memória e começas-te a esquecer do swap. Se quer ligar ao swap, eu estou a falar de uma coisa básica como se tu levantas uma máquina na DigitalOcean, por omissão não traz swap. E tu tens que te lembrar de adicionar swap. E quando eu comecei eu tive alguns problemas, máquinas que penduravam e eu não percebia porquê. E o problema era tão simples quanto isto, era falta de memória, era swap. Assim que tu juntas swap naquilo, a coisa começa a funcionar e a fluir. Não creio. O uso da memória naquele Raspberry Pi, eu tenho 4 GB, nunca passo de 1 GB e tal. Tenho folga. Mas pode haver alguma coisa com aquela versão do Firefox que descontrole. Não sei, estou a dar pistas, Miguel, para tu poderes. Talvez. Tenho de experimentar. Abrir com o terminal e ver onde é que vai parar. A propósito de Raspberry Pi, o dia do Pi não era agora nestas datas? O Pi Day já foi, sim. Já foi. Não, o dia do Pi. Isso não sei. Do Raspberry Pi, que fez 10 anos. Pois é, o Raspberry Pi fez 10 anos. Já falámos sobre isso. Também foi, também já está despachado. E acho que é agora por estas datas que é o dia do Pi. Também a propósito do Raspberry Pi. Lá estão vocês a falar de coisas que não sabem. É que eu sou pai. E sim, é hoje. É hoje o dia que estamos a gravar, sim. Vi logo. É verídico. Então, um feliz dia do Raspberry Pi para ti. Não. Sem Raspberry. Só pai. Se queres referir-te à data de hoje, tens que fazer apenas com pai. Com pai é aqueles brindes que os gajos fazem, não é? Com saque e tal. Eu gosto é com paio. Com paio também. Com paio também vai muito bem. E com uma fatia de queijo por baixo. Pão, queijo, paio, não se vai nada mal. É isto. Mas olha, o único defeito do teu Raspberry Pi é o Firefox? Não detectaste mais nada que não funcionasse? Não, só o Firefox, o resto está tudo experimentaste, a funcionar. Experimenta outra coisa, mesmo que continue a crashar, experimenta mover a diretoria .mozilla ou .firefox, não sei qual é que é, para o lado.
e Também é deixar uma o boa browser dica. criar um perfil novo, porque às vezes são problemas com o perfil que causam esses problemas. E o Snap usa a mesma pasta com o mesmo perfil, bate certo. Espera Olha, aí. O que é que tu queres que eu afaste para o lado? Não percebi. Renomeia a diretoria .mozilla. Acho que é .mozilla. que está a tua pasta pessoal. Yeah. Renomeio para. Dás-me um nome, tu quiseres. lixo, por exemplo, Mozilla lixo, que é para ele não ler, ele vai ler a pasta .mozilla. Se não tiver outro nome qualquer, para ele não existe. Vai criar uma nova e um perfil novo e tudo novo. Interesting. De tudo aquilo Só que nós para- falámos aqui, eu ponho as minhas fichas nessa solução. Está bem, Sei. vou experimentar. Depois podes ver, depois podes importar de volta os teus bookmarks, essas coisas todas. Mas experimenta isso, porque por vezes o perfil está corrompido e causa problemas ao Firefox. Acontece a tantas pessoas, não é? É o Não sei, flagelo a mim da não- corrupção. Ter o perfil corrompido. E é tão fácil corromper o perfil. Mas estamos em Portugal, portanto, ele, quando muito, o perfil vai para a prisão domiciliária durante uma semana ou duas e depois escreve umas memórias e não há problema. Pronto. Sinto aí algum rancor Muito bem. outra vez, Miguel. Tu tens aí alguma coisa. Ok. Está Tinhas a as tuas descambar. poupanças no novo banco, era? Tiago, fala-nos então da tua semana. Olha, a minha semana foi uma semana bastante regular, mas queria trazer aqui dois assuntos para cima da mesa. Um tem que ver com recente, e estou a dizer recente em relação à hora que estamos a gravar este episódio, a recente contribuição do nosso ouvinte Marcos Marado sobre a conversa de tu alimentares ou não um Navidrom e de tu comprares ou não música. Ora, parece que, e eu ainda não tive tempo de averiguar, aliás, pedi já sugestões de sítios, porque sou preguiçoso, onde posso comprar música, mas diz Marcos Marado que é muito fácil comprar música ainda hoje e que haverá talvez, e as palavras dele, se eu não tenho a mensagem à frente, mas é algo do género, talvez seja mais, talvez haja mais música em CD que não está em streaming do que o contrário. Sim, Eu não sei, mas fiquei fã. basicamente isso. Não compro um CD há montes de tempo. Confesso que vou ter que caminhar um bocadinho até encontrar um leitor para ripar os CDs que vou comprar e para colocar no Navidrom, mas fiquei muito curioso e é um hábito que eu volto facilmente a adquirir, que é o de comprar música física, porque, lá está, os meus receios são exatamente aqueles que eu falei na semana passada e que não vou dar agora aqui a repetir. Portanto, apesar de não ter ainda tempo de investigar, tenho essa sugestão e tenho algum trabalho de casa para fazer, que é ir comprar CDs de música. Eu, apesar de ter aí uns gravadores de DVD, quer em computadores antigos, quer em torres, quer laptops, eu que há tempo resolvi comprar um leitor de DVDs, gravador de DVDs novo, externo, Sou para poder utilizar presidente, nos outros computadores que eu tenho. capitalista para o caso burguês. Aquilo é baratíssimo. Eu não sei se isto é capitalismo, eu acho que é um caso de acumulação patológica de gadgets e de aparelhos. Mas tudo bem, epá, alguém tem que sustentar a economia da China, não é? Portanto, é por aí. Eu queria só fazer uma precisão em relação a essa coisa de comprar música física. Tu não estás a comprar música física, Em suporte estás físico. a comprar o suporte físico da leitura e depois Tens razão. tens de ter o aparelho para ler. Comprar música física seria, não sei, se calhar pagares aos músicos para ir para a tua casa e depois dar-lhes de comer, sustentá-los e depois pedir de vez em quando para eles tocarem, o que não seria muito prático. Mas isso também não é Não, música física é aquela que tu ouves no ginásio para fazer atividade física. Com batida se a música certa. não puder cair em cima de ti, magoar-te, não é física. Se uma árvore cair na floresta e fizer música, e ninguém estiver a ouvir, fez barulho? Não sabemos. Ou então aprendes a tocar um instrumento. Voltei a olhar para o meu tablet M10 BQ, da falecida BQ, Estás à sua alma. e que já há muito tempo que não tinha atualizações. Aquilo veio com o Android 5, se não me engano, e depois fez um upgrade para 6 e parou ali. E durante algum tempo aquilo chega perfeitamente. Eu não utilizo, não é uma coisa da qual eu dependo diariamente, portanto tem servido. Só que tenho estado a olhar e uma das coisas que eu uso que eu usava com alguma frequência era o Termux, o terminal,
E como ele tinha ali umas atualizações para fazer e não as fazia, eu resolvi remover e voltar a instalar o Termux, e depois tive um problema que foi: o Termux não arranca sem instalar uma coisa que se chama o Bootstrap, que tem que ir buscar a um site que já não existe. Portanto, isso obrigou-me. Depende da perspectiva. Mas pronto, o que me obriga aqui a ter alguma criatividade, das duas uma: ou vou buscar os ficheiros pela porta do cavalo, faço um web server na minha casa e vou apontar DNS para ali, que é para ele instalar, e pronto, é uma solução demasiado trabalhosa, na minha opinião. Ou então faço uma mudança, que é: ele foi comprado originalmente com o Ubuntu Touch. É o primeiro tablet comercializado portanto a compatibilidade é indiscutível, ainda é mantido, que eu estive a confirmar isso, acho que foi hoje, ainda é mantido. Portanto, a forma que eu tenho de manter em termos de software um hardware que está impecável, portanto eu tenho bateria, o meu tablet em stand-by consegue aguentar uma semana inteira, o que é ótimo, desde que o Wi-Fi esteja desligado, é uma coisa que eu já reparei. O Wi-Fi desligado, eu pouso em cima da secretária uma semana, e ao fim de uma semana ele ainda tem 40 ou 50% de bateria. Estou a dizer uma semana, mas é mais do que isso. Portanto, funciona bastante bem. Qual é que é aqui o problema? O problema é que eu neste momento estou a fazer uma checklist para saber se as poucas coisas, não são muitas, mas são algumas, que eu faço atualmente no meu tablet, atualmente com Android desatualizado, se eu consigo fazer também com o Ubuntu, com o Ubuntu Touch. E paro numa questão que me faz confusão, que é, e eu fui até há bocado ao Telegram confirmar, acho que até foste tu que me respondeste, como é que estamos em termos de clientes de e-mail? Porque é de facto importante para mim ter um cliente de e-mail, e faz-me confusão como é que se consegue deixar para segundo plano uma peça de software tão importante como o cliente de e-mail, sendo que não há o cliente bom, o mau e o médio. Parece que só há o cliente de e-mail, há um só, único. Sendo o único, podia concentrar esforços, pelos vistos não é atrativo o suficiente para captar pessoas para o seu desenvolvimento. É uma coisa que está parada no tempo. Eu tive o último commit daquilo, a última release daquilo já era bastante antiga. Ainda está numa versão que diz, veio assinalado em todo lado, que é uma versão de teste, não é? Longe de ser uma versão estável. Isso também não me faz confusão, porque há muitos softwares que nós usamos agora que não são identificados como versões estáveis e são versões estáveis. Mas de facto faz-me confusão. Portanto, eu tenho algumas limitações. Portanto, a limitação do Matrix não tenho, porque tens o Fluffy Chat, portanto não me chateia por aí além. Mas o Fluffy Chat tem o problema de não funcionar em Ubuntu Touch, não ter encriptação. Em Ubuntu Touch, pronto, então temos mais uma barreira. Mas não era o pior. Depois tens o outro lado, que é o lado de tu poderes fazer, poderes descarregar conteúdo offline em sites de streaming, e tenho duas opções aqui: ou vou usar o site que o Miguel me recomendou no outro dia para descarregar séries e filmes, para poder, porque o problema do touch é um bocado esse, é o problema de depender muito do online, ou seja, cópias locais, conteúdo local é complicado. Eu uso várias aplicações Nextcloud, estou a falar do Deck, do Tasks, do News, em que a falta de uma aplicação nativa faz com que tu tenhas de abrir, que usar no browser. Não é o fim do mundo, a menos que não tenhas internet. É tão simples quanto isso. E uma das alturas em que eu de facto uso e dependo e gosto da autonomia e do conforto que me dá o tablet é na altura em que estou dentro de um avião. E dentro do avião o normal é não ter internet. Portanto, nem sequer é aquela questão de não querer gastar dados. Não tem que ver com isso. Tem que ver com o facto de não haver ponto. E torna o tablet, não diria num pisa-papéis, mas aproximado a isso. Ou seja, ter o tablet sem internet, sem estar ligado a uma rede, com Android eu consigo fazer várias coisas. Com o Ubuntu Touch eu acho que não vou conseguir fazer grande parte dessas coisas. Mas pronto, estou ainda para avaliar se vou de facto fazer essa mudança ou não. Tinha esperanças que o cliente de e-mail já tivesse novidades, aliás. Não, porque eu não me parece que ver ninguém interessado em ter cliente de e-mail em Ubuntu Touch.
excepto tu. És a única pessoa que fala de cliente de e-mail. É o bom de tu estás comigo. O e-mail é a única forma de comunicação de comunicação que tens realmente federativa. É a forma mais básica de não sei. Mas não quer dizer que as pessoas queiram usar eu percebo no isso. smartphone ou no tablet. Uh, As pessoas estão mais focadas em utilizar outras formas de comunicação nesses dispositivos. Eu percebo, mas o e-mail continua a ser. Eu percebo isso. Agora, da mesma maneira como esquecendo agora, qual é? Tu tens um smartphone na mão. Qual é a pessoa hoje que tem um smartphone na mão e que não usa também para os e-mails? Eu. Pronto, lá Nunca está. uso. Nem sequer tenho conta de e-mail nem aplicação instalada nos meus smartphones. Pronto, ok. Mas não sou o único. Eu conheço várias pessoas que estão na mesma situação. Não usam e-mail no smartphone. Mas se calhar se quiseres arriscar, eu sei que não me vais responder, não te vais comprometer, mas se nós quiséssemos arriscar uma percentagem de pessoas que usam o e-mail no smartphone ou não, percebes? Eu tirando as pessoas que utilizam para trabalho, não me lembro de nenhuma pessoa que utilize normalmente e-mail no smartphone. Ok. Portanto, pelo menos regularmente. Regularmente. Vais de férias, fazes uma reserva no Booking ou qualquer coisa, não te dá jeito teres o e-mail dessa reserva no teu telefone para quando chegas lá ter o número da reserva. Eu não preciso ter isso no e-mail. Não. Eu, por exemplo, nunca tenho. Certo, faz-me confusão. Acho estranho. Um telefone sem e-mail, acho estranho. Tu podes decidir não usar. Por exemplo, as pessoas usam apps para isso, ou tiram uma fotografia no das Touch, coisas. Provavelmente não tens. No Ubuntu Touch tens algumas, tens web apps, tens. Lá está, tens web apps, vais para o Brasil, não tens roaming. Deixa-te acabar. Posso acabar? Então claro deixa-me acabar. Uhum. Tiram fotografias às coisas, imprimem PDFs e metem os PDFs no smartphone, fazem esse tipo de coisas. Apesar de ser verdade o que tu disse sobre o e-mail, ser a única coisa que realmente garante comunicação entre toda a gente na internet, não é uma coisa que a maior parte das pessoas utilize no seu dia a dia. As pessoas viraram-se mais para quando diz a maior parte das pessoas, algumas pessoas. Não, eu risco a dizer a maior parte na boa. Não é uma coisa que as coisas utilizam na sua vida pessoal no dia a dia. Para isso utilizam mais outras coisas como o WhatsApp, como o Telegram e não sei o quê, e mesmo em termos de apps, como é que se chama aquela que se utiliza muito, que ele anunciou-se como vindo substituir o e-mail. Claro que não substitui o e-mail, mas substitui em parte o e-mail para algumas pessoas. E esse tipo de apps acho que assumiram mais isso e as pessoas instalarem uma app para isto e para aquilo e vão a um festival e instalam a app do festival e vão ao supermercado e instalam a app do supermercado. Mas quando tu instalas a app do festival, eu percebo isso, mas quando tu instalas a app do supermercado, quando tu instalas a app do festival, quando tu instalas a app, seja do que for, normalmente tens que confirmar o teu e-mail. E quando confirmas o teu e-mail, tens o e-mail, podes usar pouco, mas acho estranho. Mas, ou fazem quando chegam a casa, ou. Espera, vais ao festival. Não faz sentido o que estás a dizer. Não, isto descarregas antes, não descarregas no festival. Fazes antes. Está bem, as pessoas instalam aquilo quando chegam ao festival e é porque se lembram, porque algumas, disse. algumas. Claro, algumas. Está bem. Outras não para planear, por exemplo, que querem, olha, querem ver, quero saber o que é que vou ver e a que horas, onde e planeiam antecipadamente. E fazem muito. Destes serviços que não usam passwords e que usam os Magic Links, não é? Que recebes um e-mail com um link para fazeres login. Desde recuperações de password, desde. Mas sim, mas mesmo isso são coisas que só se fazem ocasionalmente. É muito ocasionalmente, não é uma coisa que se utilize frequentemente durante o dia. Está bem. Ok, olha, temos mais um. Carreira está como eu. Somos os dois estranhos. Eu e o Carreira deve ser do nome. Somos os dois estranhos que dependem ou que usam frequentemente o e-mail para fins pessoais ou profissionais, seja para o que for. Eu vejo, por exemplo, tenho cá em casa um exemplo, nem sequer tem e-mail pessoal no telemóvel. Ok, mas pronto. E conheço mais casos. A maioria dos casos disseste tu e eu vou tentar confiar em ti. Sim.
A maioria das pessoas não. A maioria não utiliza ou não utiliza frequentemente o e-mail no telemóvel. Está bem, então olha, apresento-te a Carrondo, a pessoa que no telemóvel tem e-mails de trabalho e e-mail pessoal e que o único que me notifica são os e-mails pessoais. Pronto. Sou estranho. E o Carreira, pelos vistos, também. Já somos 2. Pronto. Mas pronto. E, mas não sim. são, e dois não são a maioria. Claro e haverá que não. muita gente e há muita gente que utiliza. Tenho certeza que sim. Eu acho que é a maioria, mas disso. como tu também tens a maioria, portanto são duas maiorias diferentes. Mas pronto, seja como for, o tablet é meu e a utilização é minha. Diferentes, pronto. E a mim faz-me confusão duas coisas. Exato. Não ter um cliente de e-mail que funcione bem. E eu lembro-me que eu já não uso o Deco há algum tempo. Vou voltar a experimentar, claro que sim, porque lá está, mesmo sem manutenção e mesmo em versão beta ou alfa, como eles lhe chamam, desde que sirva para mim, eu estou descansado. Agora, eu lembro-me uma coisa básica e que para mim é fundamental, que é conseguir ler os e-mails sem internet, é básico, ter uma cópia local das minhas mensagens. E outra coisa que para mim é básica e que o Deco tenho ideia que não fazia, era uma coisa simples, que é pegares no e-mail que te chegou na conta A e deslocá-lo para a conta B. O Deco não fazia isso. Portanto, desde que faça estas duas coisas, provavelmente eu ficarei satisfeito. Agora, faz-me confusão ao fim deste tempo todo não haver ainda um cliente de e-mail decente. Aparentemente ninguém está interessado nisso. Excepto. Sim. Até isso faz-me lembrar a mesma reação que eu tive quando fui ao lançamento do Ubuntu Phone, em que quando tu pedias, lá está, um cliente de e-mail, a primeira versão não tinha nada. E o developer que estava ombro a ombro comigo dizia-me assim: então, mas o teu e-mail não é Google, porque é que não fazes login e porque é que não vês o e-mail aqui dentro? E eu tentei explicar duas coisas. Primeiro, porque queria ter e-mail sem ser numa web app, que era o que ele me estava a recomendar. Segundo, eu quero ter o e-mail que não é Gmail. Acho que não é pedir muito. E essa reação parece um bocado a mesma coisa. Ou seja, ao fim deste tempo todo ainda não ver um cliente de e-mail. Podia ser um mau, mas que funcionasse minimamente. Era fixe. Eu diria que o deck funciona minimamente, mas pronto. Não sei como digo. Pode ter. Quando eu tentei usá-lo, aquilo estava com problemas e tinha limitações técnicas. Tá bem, mas isso não quer dizer que não funcione minimamente, né? Se não funcionasse minimamente, não recebia nem enviava e-mails. Eu diria que isso é o mínimo do. Depende da tua utilização do e-mail, depende da minha utilização do e-mail. Pronto, e depende da minha utilização do e-mail num tablet. Se calhar a tua utilização é que já não é o mínimo, já é um bocadinho mais elaborada. Mas fazendo um paralelismo com. Não cumpre os teus requisitos. Durante muitos anos, acredito, se calhar não. Cliente de e-mail open source para Android era o K9 Mail. Quem usa Android, muita gente e que tem alguma preocupação com a sua privacidade usava o K9 Mail. O K9 Mail teve parado durante muito tempo, se calhar por aquilo que tu dizes, porque as pessoas têm outras preocupações e a preocupação não é um cliente de e-mail. Entretanto, duas coisas: o K9 Mail ressuscitou e captou utilizadores com isso. E entretanto apareceu uma aplicação nova, na minha opinião, muito melhor, é aquela que eu uso, lá está, é aquela que eu uso atualmente no tablet, que é o Fairmail, porque haverá espaço para pessoas quererem ter nos seus dispositivos móveis e-mail e para poderem querer utilizar o e-mail de uma forma confortável, porque muitos dos e-mails que eu despacho no tablet ou no telemóvel são tempo que eu não perco à frente do computador quando ao longo do meu dia. Mas pronto. A questão é que aqui no mundo do Ubuntu Touch, as aplicações que existem são normalmente aplicações que interessam aos developers. Pois, exato. Não, claro que sim. Percebo isso. E não há propriamente um mercado de aplicações, nem um financiamento ao desenvolvimento de aplicações. Compreendo. Portanto, a aplicação de e-mail que eu uso, para teres uma noção, a aplicação de e-mail que eu uso, o Fair Email no Android, é uma aplicação que eu pago por ela. Sim. Não que eu precisasse das funcionalidades adicionais, mas porque decidi exatamente contribuir financeiramente para o projeto. Era uma coisa que eu alegremente pagava para ter em condições no Ubuntu Touch também. Ótimo. Então
Sugiro que então que juntes a mais pessoas que Não, procuram lá está. a mesma coisa. A maioria dos developers do Ubuntu não vê isso, ou a totalidade dos developers do Ubuntu Touch não vê isso como uma prioridade. E eu não tenho aporte financeiro para os convencer de contrário. Sim, daí eu estar a dizer que te juntes a outros que tenham em conjunto se constituam uma oferta mais interessante, né? Eventualmente haverá, se houver tanta gente interessada como tu pensas que haverá, poderá haver que a possibilidade de financiar pelo menos muita gente depois tem alergia a pôr dinheiro nas coisas, é como te disse. Pois, talvez. Mas... Eu vejo no Ubuntu Touch muita coisa a ser financiada pela comunidade. Apesar de tudo. Portanto, por exemplo, o desenvolvimento do Android foi inteiramente financiado pela comunidade. Portanto, haverá essa possibilidade, não é uma coisa assim tão descabida. Pronto, é uma questão de se procurar. Eventualmente haverá uma possibilidade ou não. Não sei, estou nisto. E depois aos serviços, já agora faço uma pergunta. Eu não sei se tu tens esse conhecimento ou não, e aí há de certeza procura. Não sei se dentro do mercado do Ubuntu Touch, mas no mercado mobile é indiscutível, que é dos serviços de streaming, Netflix, HBOs, Disney e não sei o quê. Isso nunca vai haver. Isso nunca vai haver por causa do DRM. Ok. Isso não é possível, não é? Terá que ser a própria Netflix a fazer uma aplicação para. Yeah. Ok. Mas aquilo funciona no browser. Se eu tiver o Firefox, por exemplo, mas o browser tem que ter DRM. Ok. E o browser Ubuntu Touch não tem. Ok. E tu vê na Nextcloud Apps, não sei se já experimentaste, não para as apps, mas ou pelo menos ainda não, se já experimentaste o Ghost Cloud, o cliente mais evoluído da Nextcloud. A minha questão não são os fecheiros, não é a simplificação de fecheiros, é o deck, são as tasks, são as news. Mas para os fecheiros já experimentaste? É que eu te digo, os fecheiros, para fecheiros tenho 3 ou 4 opções. Não é uma preocupação. Mas eu estou-te a perguntar se já experimentaste esta em específico. Não. Que eu tenho, sim, já experimentei algumas, não te consigo responder diretamente se foi essa que eu experimentei ou não, mas não deixou de ser uma preocupação. Eu vou ao pain point e tenho que os resolver primeiro até dar o passo. Enquanto tiver aqui showstoppers, não consigo avançar. Eu acho que tu ficavas melhor não com aliás, acho que não é possível. Acho que o M10 não tem unbox. Se tivesse, recomendava que instalasses. Pois, já percebi. Às tantas a preocupação é um bocado essa, ou seja, é tentar correr alguma aplicação Android dentro e aquelas que eu não consigo, aqueles 2 ou 3 casos que eu não consigo, fazê-los e esperar que eles corram convenientemente dentro do unbox. Desde que não usem no unbox, não sei, mas no Android até agora a minha experiência tem sido bastante interessante, apesar de só utilizar para fins experimentais praticamente. Não me lembro agora se o Jingpad tem ou não. Acho que não. Mas de qualquer forma o Jingpad, a empresa parece que está a ir à falência. Pois não sei, mas a minha ideia era, lá está, é conseguir aproveitar um hardware que considero fantástico ainda, não é adquirir outro tijolo, eu diria que é razoável, mas já é um bocadinho limitado até. Tem pouca RAM, principalmente por causa disso. Está ótimo, para aquilo que eu faço, está ótimo. Dá para ver uns filmes quando estou no avião, dá para organizar e-mails, lá está, dá para organizar e-mails, muitos, e poupa-me horas à frente do computador. Dá para atualizar os meus quadros do deck, que eu tenho no Nextcloud também. Dá para fazer muita coisa. Chega bem. Olha, e por falar em hardware, eu como estou a trabalhar com um cliente novo, tenho um laptop novo entre aspas, que é velho, já era um que eu tinha aqui em casa, é um ThinkPad E550, instalei o Ubuntu, e é um modelo que começou a ser produzido em 2015, portanto já não é muito recente. Tem um CPU Intel de 5ª geração, faz Full HD, tem 16 GB de RAM, tem uma gráfica da AMD. É curioso porque é uma funcionalidade relativamente nova no Ubuntu, que é a possibilidade de, na barra de lançamento, se fazeres clicares no botão direito do rato e escolheres lançá-lo utilizando a gráfica embebida no chip do CPU ou na gráfica discreta. Isso ainda nunca tinha visto, porque eu tenho
A outra máquina que eu tenho com 2 gráficas tem o Ubuntu 16.04, portanto não tem essa possibilidade. Como é que é o carregador desse computador? É daqueles retangulares? O conector? É daqueles retangulares ou é redondinho? É dos retangulares, é. Já compraste aquele adaptador USB-C para ligares ao teu Pine Power? Não. Isso não. é que é serviço. Vale bem. Não pensei nisso. Nunca mais pensei nisso. Porque eu não usava regularmente este computador, portanto não era uma questão para mim. Funciona tudo em Ubuntu. Não testei o fingerprint, portanto esse aspecto poderá estar de fora. É curioso também que este cliente é um dos mais orientados ao software livre em que eu já tive. É o único que tem uma política oficial definida para o software livre e com utilização preferencial de publicação, de participação em projetos. Portanto, é algo que me entusiasma. E é também possível que... Estás na Angular Solid? Não estou na Angular Solid. Agora por instantes, pela descrição, menos a parte do computador velho. Não, e é possível que, tendo em conta isto tudo, que no futuro venha aí a fazer algum evento, alguma coisa com a comunidade, com a nossa comunidade, em que fala um bocadinho, em que apresenta algumas das ferramentas e projetos em que a gente trabalha, até porque há mais gente na nossa comunidade também a trabalhar ali. E em outras comunidades à volta, comunidades de software livre em Portugal também. Portanto, poderá ser uma boa fonte de cooperação. Fixe. E pronto, passemos então às notícias. Uma notícia relacionada com uma coisa que a gente falou recente, que é a semana de testes do Ubuntu. O Yannick fez um stream no Ubuntu On Air a explicar como é que se pode utilizar o QuickEmu para fazer testes ou às VMs, imagens do Ubuntu que são publicadas para testes. Vamos deixar os links nas notas do episódio. Para quem não sabe, o QuickEmu é um conjunto de scripts criado pelo Martin OnePress, o Impress, que o homem deixa a Canonical, tu trocas-lhe o nome. É verdade, desconsideração. vingança, que faz com que seja fácil criar VMs utilizando o QEMU e KVM e fazer com que elas sejam portáveis, portanto consegues movê-las de um computador para o outro e consegues definir as características delas muito facilmente utilizando esses scripts. E também o Yannick e esqueci-me agora o apelido dele, que era outro co-host do Ubuntu Podcast, criaram uma interface gráfica para gerir estas VMs e estão a utilizar T-Flutter para isso. Portanto, há um PPE com isso tudo e é fácil instalar e utilizar esta ferramenta. É uma alternativa, por exemplo, ao Virt Manager e afins. O Ubuntu tem um novo logotipo, não sei se já viram. A Canonical anunciou esta semana um novo logotipo para o Ubuntu. A Canonical diz que tem um aspecto mais contemporâneo, que representa a melhor evolução do Ubuntu, que está mais adaptada a coisas como a impressão e a utilização em exibições. E o designer que fez este é o mesmo que fez o anterior. E o Mark, entre outras pessoas, esteve também envolvido. A minha opinião é que ele é tosco. Sim. O logotipo é tosco, novo, e eu não gosto. É bastante clara a minha opinião, não é? Qual é que é a vossa? Miguel? Eu detesto, acho horroroso. Em equipa vencedora não se mexe e francamente acho que a Canonical tinha outras prioridades do que estar preocupada com o logotipo. Acho que, não gosto. Acho que o logotipo antigo estava bem como estava, continua a ser contemporâneo, ainda por cima tem um fator muito importante que é o reconhecimento da marca. Exatamente. Quer queiramos, quer não, o Ubuntu é dos sistemas operativos no Linux aquele que é muito popular, é muito aceite, é um sistema que se popularizou entre as massas, não é? Não apenas entre os especialistas. E eu diria que o cuidado com a imagem e com o logotipo e a aparência e isso tudo, e uma imagem de marca forte que eles tinham, teve alguma coisa a ver com isso também. Não apenas com o facto de ser um sistema operativo fácil de usar e isso tudo, mas
não sei, a imagem de marca do Ubuntu é uma imagem de marca amigável. Eu gosto do logotipo antigo, não percebo porque é que decidiram agora que vamos mudar. Ainda por cima foram contratar aquilo ao mesmo designer, o coitado deve ter tido uma reunião de 15 minutos em que lhe disseram: olha, queremos, sei lá, mudar o logotipo, fazer um styling, estás a ver? E disseram-lhe: olha, faz aí uma coisa qualquer. E o desgraçado olhou para aquilo: como é que eu posso mudar isto para melhorar? Não há muito a fazer. Bem, põe as bolinhas mais para dentro. Pronto. Não gosto, detesto, não vou usar aquele logotipo, recuso-me, vou comprar todos os autocolantes que ainda sobram do logotipo antigo para poderem durar muitos anos e meter nas minhas máquinas todas, é o que eu tenho a dizer. Estou contra. Acho que quem tomou aquela decisão devia ser incorporado à força no exército russo e ser levado para a linha da frente. Bom, eu acho que é assim, para já temos aqui um momento histórico. É o momento em que os três estão de acordo, porque eu também não gosto. E tenho que começar aqui já com uma carta de intenções, que é, não sei bem uma carta de intenções, mas é notas prévias, que é: eu não sou contra a mudança. Portanto, eu acho que a evolução ou seja, 2 versões para trás até ao logo anterior, acho que foi um avanço positivo. Lá está. Concordo. Simplificou. Acho que todo o discurso que a Canonical, pela boca do Diogo, eu não fui ler. Aliás, fui à procura de fonte oficial, porque achei que aquilo era um tão mal enjorcado, porque eu vi aquilo num blog qualquer, a notícia do novo logo, e achei aquilo tão mal enjorcado que fui à procura de fonte oficial. E no dia em que eu fui à procura não encontrei no blog da Canonical, no site da Canonical. Portanto, achei que, olha, se calhar não, estão só em estudos. Mas não, pelo visto já é efetivo, e obrigado pela informação, Diogo. Agora, acho que facilitar a impressão, facilitar, como é que é, ter a evolução, todos aqueles aspectos que foram apresentados para este logo encaixaram na perfeição no anterior. A evolução, ou seja, aquela versão com 3 cores, para uma cor única e para aquela estilização. Pronto, sim, 2, mas tu conseguias imprimir com uma e sabias exatamente que era o mesmo. E fala-te um gajo que já mandou fazer camisolas 4 ou 5 vezes, portanto a diferença que há entre uma cor ou 2, ou um degradê, ou seja o que for, é abismal na escolha de material, na escolha de impressão e no custo. Portanto, quando se fala em facilidade de impressão, deixem-se tretas. O outro tinha facilidade de impressão, este aqui eu acho que tem igual, não tem nem mais nem menos. Aliás, com riscos mais fininhos, há certas impressões que tu não vais conseguir fazer em certos materiais, porque quando o risco é muito fininho, e o lettering também ficou mais fininho, quando aquilo é muito fininho, há certas coisas que tu vais deixar de poder fazer. Portanto, não gosto. Acho, não sei a palavra certa, é tosco, mas acho que é pouco, lá está, é pouco distintivo. Vamos esperar 3 ou 4 ou 5 anos, né? Porque logo vem para ficar certamente, e se calhar daqui a 5 anos até podemos dizer que é distintivo o suficiente. Agora, não acho que nesta altura ele tenha uma evolução do outro mundo que justificasse a mudança. Tenho ainda um arrependimento adicional e as últimas palavras do Miguel vão em linha com aquilo que eu vou dizer a seguir, que é: nós estamos há uns meses para fazer, nós, Comunidade Ubuntu Portugal, para fazer o restock do nosso merchandising, das nossas camisolas, das nossas t-shirts. E eu só tenho pena de a vida também deu aqui uma voltinha pequenina e tal, tenho aqui umas coisas agora para me entreter, mas que já devia ter sido feita entre dezembro e janeiro. Só tenho pena de não ter já encomendado as coisas. Porquê? Porque nesta altura há uma pergunta que se impõe, que é: nós incluímos sempre no nosso material o logo do Ubuntu, e a pergunta vai ser qual é o logo que nós vamos inserir quando fizermos. Quisermos. Claro que sim, eu sei que é o que quisermos, mas certamente que pelo menos até pode ser uma escolha muito fácil de fazer, mas ainda assim obriga a uma escolha. E é uma escolha difícil, porque fosse um logo ou que fosse uau, olha, fantástico, nós íamos a correr certamente a atualizar-nos. Neste momento a vontade... Eu não acho que seja difícil, acho que isto torna mais fácil a escolha. Depende, assim, são 5, pronto, das 5 pessoas que à partida decidem, 3 estão aqui, eu percebo. Mas ainda assim, quer se queira, quer não, e é sempre saudável ouvir as opiniões de toda a gente, mesmo que sejam diferentes das nossas. E das outras pessoas, seja até da comunidade como um todo, até porque não há aqui grandes autocracias. Portanto, ouvindo opiniões, até podemos
eventualmente mudar o nosso. Uma coisa é dizeres que gostas, uma coisa é dizeres que gostas ou não do logo, outra coisa é o que é que deve ou não figurar nas camisolas que tu vais fazer. Acho que é uma escolha. E não só, as outras pessoas podem nos fazer mudar de ideias. Claro que sim, mas é como digo, gostava de ter, para já por todas as razões, mas não gostava de não ter tido problemas de saúde, né? Mas gostava de ter tido condições para ter avançado com a encomenda na altura em que fiz o primeiro e-mail a pedir informações. Porque nessa altura tinha sido tudo bastante mais fácil, porque não havia grande escolha. Aliás, nós temos o boneco feito há não sei quanto tempo, lá está, o irmão do Miguel ali a brilhar outra vez. Só faltou mesmo dizer: olha, queremos X e quando é que estão prontas e está aqui o pagamento. E foi isso que não foi feito e que agora complica um bocadinho a conversa, mas pronto. Mas sim, não gosto, não valia a mudança, não percebo o retângulo, não percebo aquele conceito do retângulo. Acho bizarro. Não percebo a letra muito fininha também. Não percebo. Há muita coisa ali que eu não percebo e pronto. E há de tornar-se padrão aquele logo e tu daqui a 1 ano ou 2, se calhar, e digo 1 ano ou 2, não sei quanto tempo é que vai demorar, mas has de acabar por te habituar, mas vai ser uma habituação complicada, digo eu. Eu tenho uma solução rápida para mim, é muito simples. Para não estar a chatear-me com o logotipo ou com camisolas do Ubuntu com o novo logotipo, vou mudar para Gentoo. Pronto, olha, compilas a tua própria camisola. Então porquê que aliás, tens que tricotar a tua própria camisola. Porquê é que mudaste para Gentoo? Foi por causa das vantagens do sistema? Não, tens que criar as tuas próprias ovelhas. Tens que criar as tuas próprias ovelhas, tens que tosquiá-las. Se é Gentoo é para fazer em condições. É verdade. Exatamente. Pronto. E faço o meu próprio queijo. Pronto. E isso é um plus. Olha, um queijo Gentoo. Olha, entretanto, mais notícias. Mais notícias? Mais notícias. Eu também percebi mais notícias, mas ok. Mas é mais notícias. Mais notícias outra vez? Não, eu disse mais, agora disse mais. Quer dizer que há bocado disseste mais, vês? É assim que um gajo te apanha. Eu acho que disse mais, mas o LexD 422 passou a ser desenhado para sistemas multi-utilizador. Até recentemente o LexD era instalado e depois, quando tinhas de configurar, tinhas de ter permissões de root para administrar o LexD e criar as VMs e tudo isso, as VMs e os containers. Com o 422 isso deixou de ser assim. Foi criado um componente que te permite dar de forma delegada permissões. Basicamente está definido nas configurações internas do LexD que outros utilizadores que não têm aquelas permissões elevadas podem solicitar ao LexD certas coisas. Como é que isso é feito? É um daemon que gera isso. É criado para cada utilizador que tem permissões de root um project. Sim. E dentro desse project ele pode criar containers e VMs com determinadas características. Mas tem que ser o administrador então a criar o projeto e a atribuir... Não, é automático. Essa parte é automática. Portanto, o LexD está instalado no sistema e eu, utilizador não privilegiado, consigo criar os meus próprios containers. Exatamente. Que tem determinadas limitações inerentes a esse projeto. E o administrador pode aumentar ou reduzir os recursos que esses containers podem ter. Há certas coisas como, por exemplo, acesso direto a algum hardware não é possível. E outras coisas desse tipo que limitam o âmbito do que o container poderá fazer ou não. E eu consigo ver os containers do meu colega do lado que também não é privilegiado, ou cada um só vê os seus próprios containers? Cada um só os seus próprios containers e o administrador consegue ver todos. Consegue ver todos, claro que sim. Faz sentido. E quando é que saiu essa versão? Ora, já não foi... entretanto saiu mais uma. Portanto, isto terá sido quase um mês, se calhar. Entretanto, já é capaz de ter passado quase um mês. Ou pelo menos 3 semanas terá passado. Okay. O LexD tem uma cadência de releases relativamente acelerada.
Isto é interessante porque, por exemplo, o Docker ainda tem a mesma limitação que o LXD tinha antes, mas isto faz com que sistemas de multi-utilizador, ou em que a tua empresa queira apertar os acessos que tu tens no teu laptop ou no teu desktop, são muito mais praticáveis agora. Sim, não, concordo. Eu já tinha reparado, eu tenho máquinas onde uso LXD e onde entro como root a campeão. Portanto, não tinha qualquer problema, nunca senti limitação. Entretanto, já não sei porquê, não me lembro já do contexto, mas percebi que um comando simples o LXC list, que te lista os containers, quando era executado, ou seja, eu entrava na máquina e fazia um list e não encontrava containers nenhuns, mas, ou seja, vinha a tabela mas vinha vazia, e quando procedes sudo, ou seja, quando elevas o comando, tu tens a lista dos containers, provavelmente já deve ser a 4.22, onde eu já consigo criar, como não privilegiado, já consigo criar containers, e por isso é que a listagem me retornava vazia. Não sei. O teu utilizador não privilegiado, se tiver pertencer aos grupos certos, há um switch que permite. Foi o que eu fiz. Vais para o grupo LXD, aliás, e ficas. Mas mesmo assim, esse utilizador, por omissão, só vê os seus também. Há um switch da listagem que acho que é o "-a", que te lista todas as que estão na máquina, não só os desse utilizador. Mas aí lá está, tens que correr como administrador para conseguir vê-los todos. Não, se esse utilizador fizer. Estiver no grupo LXD, já percebi. Okay. Já consegue fazer isso, porque o outro, porque ele também, sem ser como root, ele já era capaz de fazer isso também, não é? Olha, vês, não sei se vocês estão a espreitar os comentários Estou. Pronto, além do comentário ainda sobre a utilização de e-mail, em que quem nos ouve e quem nos segue, é a vantagem de ser patrono, já agora leva aqui a bucha. Uma das razões que leva as pessoas a ter e-mail no telefone, aponta ao carreira, é o facto de a conta do Google, sim, e é inegável. Eu concordo com ele, acho que sim, é uma razão para teres, efetivamente, mas as pessoas têm e usam. Ter e usar. Não, sim, mas era aí que eu queria chegar. Portanto, eu acho que as pessoas têm e usam, até porque quem usa Gmail tem depois outras vantagens, que é o Gmail depois, como é a vantagem de ler os teus e-mails, é que depois ele consegue identificar aquilo que os exemplos que eu dava há bocadinho, sobre notas de encomenda, sobre bilhetes de avião, sobre reservas, booking, seja o que for. Tu só com o teu e-mail e sem aplicações adicionais, tu consegues chegar a uma série de informação que o próprio Gmail te identifica logo como sendo daqui ou dali. Portanto, e há muita gente que vai buscar, é muito fácil quando tu pedes, e eu já assisti várias vezes, que é envia-me o teu currículo. E a pessoa diz, espera aí um bocadinho, e vai ao e-mail à procura da última vez que enviou o currículo para porque usa o e-mail, e o Gmail, por ser muito grande, veio revolucionar um bocado a forma como se usa o e-mail também, na minha opinião desvirtuando, mas é o que é, em que as pessoas usam o e-mail como um depósito de ficheiros, sobre os ficheiros que enviam para um lado, ou que receberam não sei de onde, exatamente. Mas pronto, em relação ao logo, era aquilo que e o Carreira levanta aqui uma questão importante, que é a questão de... não interessa tanto se nós gostamos do logo ou não gostamos do logo, se nós somos uma comunidade Ubuntu em Portugal, nós devemos defender a bandeira do Ubuntu em Portugal. E a bandeira do Ubuntu neste momento é aquela coisa, aquele boneco esquisito que nós achamos todos que não tem ponta por onde se lhe pega. Portanto, logo aqui temos uma discussão que é que só é provocada pela mudança. Mas e que é relevante, a contribuição do Carreira neste assunto acho que é super relevante, que é, lá está, nós podemos e não temos que ser carneiros também, não temos que achar graça e não temos que defender tudo e deixar de ter opinião. Claro, e isso também é importante. São criticáveis. Quando falas, mas lá está, por isso é que eu disse, uma coisa é eu fazer um desenho sobre uma coisa qualquer. Outra coisa é tu fazeres aquilo que é, quer queiras, quer não, merchandising oficial da comunidade, não é? E tem um peso diferente do que eu juntar-me com os amigos e fazer uma camisola sobre, sei lá, aquilo que me apetecer. Mas pronto, mas não é para aqui. Há de dar conversa, e espero que não atrase o processo de criação e do restocking do material da comunidade, que tem que ser feito o quanto antes. Mais agenda, como é que estamos de agenda? Não faço ideia.
honestamente, não faço ideia. Eu já estou tão habituado a não ter agenda que ainda não fiz uma coisa que fazia antes, que era, e nós chegámos a ter, não sei em que ponto é que está também, porque está um bocado no desmazelo, mas que era de fazer a recolha dos eventos e completar não só aqui as notas e este bocadinho do episódio, mas também o nosso calendário no site. Portanto, neste momento não faço a mais pequena ideia como é que estamos, mas provavelmente estou aqui a ver que, olhando para as quintas-feiras do mês de março, nós vamos ter que ter um encontro que vai ser no dia em que vai ser este episódio. Portanto, isto não vai servir não vai servir muito para pronto, quem serve para os patronos. Serve para os patronos, é isso. Mas à partida, encontros da sejam comunidade, patronos. Exatamente, dia 24. Exatamente. Além disso, está a decorrer já desde dia 14 e até dia 24 de março o Wikidata Reuse Days. É um evento que fala de coisas como utilizar dados da Wikidata para as artes visuais, criando coisas como agendas e calendários e coisas desse tipo, como utilizar o serviço de queries de Sparkle do Wikidata, como utilizar as APIs, como utilizar ferramentas de linha de comandos e tudo isso do próprio Wikidata. Boas práticas, como há também uma clínica que eu não sei se já foi com especialistas a responder dúvidas concretas sobre os temas anteriores de recolha de dados e de utilização dos dados, questões técnicas em si. Também havia uma apresentação do KDE a explicar como utilizava os dados do Wikidata para aplicações de viagens do Wikitravel. Uma sobre jornalismo de dados usando o Wikidata e R, a linguagem de programação. E uma série de outras coisas, como utilizar o Wikidata para tecnologia cívica, coisas como criar bases de dados de legislação comparativa, como fazer fact-checking a contas oficiais, como se utilizou dados abertos do Wikidata para criar uma TV parlamentar aberta que em tempo real adicionava dados aos debates com overlays e coisas desse tipo. E de forma a que toda a gente conseguisse compreender os assuntos de forma mais simples. Portanto, parece-me um evento cheio de coisas interessantes e se quiserem saber mais, nós temos links para isso tudo nas notas do episódio. Além disso, se quiserem apoiar o show, há formas fixes de fazer. Há uma que é a mais simples e que é a melhor, que é partilharem os episódios. Falem dos episódios aos vossos amigos, partilhem nas redes sociais. O like só não chega, têm que fazer share, que isso é que garante que isso é publicado e que chega a mais gente. Mas se quiserem ajudar financeiramente, nós temos, além da conta de Patreon, que nós já falámos aqui várias vezes, que dá acesso a ver isto a gravação do episódio em streaming e contribuir em tempo real para os episódios, como o Tiago Carreira acabou de fazer uma série de vezes neste episódio. Podem também fazer transferências multibanco. Acho que também temos um PayPal, não é, Tiago? Sim. Está tudo no site. Lateral do site, está lá tudo. Escolham a maneira mais fixe para vocês, está ótimo. E se quiserem, se isso for muito pesado e se acharem que têm que ter algo mais ainda em troca, há os bundles do Humble Bundle, que vocês estão a adquirir ou livros e por isso conhecimento, ou cursos, por exemplo, que estão a montar na secção de software, outras coisas que vocês quiseram. O Humble Bundle é um site de compra de bundles destas coisas e de jogos e tudo isso, em que vocês pagam quanto quiserem. Há uns quantos layers intermédios que dá-vos acessos a parcelas ou à totalidade do bundle, mas basicamente vocês pagam quanto quiserem, além de receber o próprio Humble Bundle e a editora do bundle. Também podem com isso atribuir uma parte do valor aqui ao podcast Ubuntu de Portugal e a outras caridades que costumam estar por lá. É comum de haver a Wikimedia, a EFF e muitos outros que vocês podem escolher dar alguma contribuição ou não.
Também temos o link de afiliados para a NitroKey, que tem os dispositivos para Two-Factor Authentication, que têm a Appliance Nextcloud, tem laptops e NUCs também com firmware aberto e otimizados para correr Linux e com capacidade de facilitar a detecção de tentativas de ataques físicos aos dispositivos e tudo isso. Portanto, que são úteis para ambientes que têm que ser mais seguros. E pronto, e é isso. Resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago, pelo Miguel e editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.